Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria ter você mais uma vez conosco em mais uma aula do nosso curso sobre a moral cristã, que é organizado e oferecido pela Diocese de Campina Grande, através da Escola Catequética Sede da Sabedoria. Convido você a, junto comigo, rezarmos e pedirmos a Deus a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, nos colocamos mais uma vez diante de Ti, sabendo que sem Ti, sem a Sua graça, nada podemos, nada somos, não conseguimos ir a lugar algum. Por isso, Senhor, vem em nosso auxílio, pelo poder do Teu Espírito Santo, para nos preparar, para nos capacitar a acolhermos estes ensinamentos que Tu nos dá por meio da Tua Santa Igreja, por meio de Sua doutrina. Te pedimos, Senhor, todas estas graças pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Estamos bem perto de concluirmos a nossa jornada formativa, essa que será a 31ª aula. Vamos fazer uma breve revisão da aula anterior. Nós vimos que as fontes da oração, né? A aula anterior que teve como tema as fontes da oração, e o catecismo vai nos apresentando, primeiramente, a palavra de Deus, nesse lugar privilegiado de encontro com o Senhor. Também a liturgia da igreja, em suas celebrações, na sua forma de rezar, também é uma fonte de oração. As virtudes teologais também, a fé. Nós só conseguimos rezar se em nós estiver viva a virtude da fé, o dom da fé. A esperança também que nos aponta a vida futura, que nos faz esperar em Deus a sua manifestação, a intervenção de sua misericórdia, e a caridade. Caridade que deve ser sempre o ponto de partida da nossa oração. Também o hoje, o cotidiano, a nossa vida presente também é fonte de oração, porque devemos rezar em todo momento, a cada instante. O catecismo também nos apresenta um caminho de oração. É a nossa oração dirigida ao Pai como filhos, por Jesus, que é o Filho unigênito, porque em Jesus nós somos filhos, Ele que é o Filho, nele somos filhos. Também nele a nossa oração, na unidade do Espírito Santo. Devemos pedir sempre o auxílio do Espírito Santo, como nós acabamos de rezar agora. Vinde, Espírito Santo, e enche o coração dos vossos fiéis, acende neles o fogo do amor, para que possamos apreciar retamente todas as coisas. Então devemos pedir sempre o auxílio do Espírito, que é quem, de fato, o primeiro a nos ensinar a rezar. Também rezarmos à Virgem Maria e com a Virgem Maria. Pedirmos a intercessão dela e com ela também aprendermos a rezar. Também nos dirigir a ela com
com os nossos pedidos, pedindo a sua intercessão, pedindo a sua proteção, pedindo que ela nos mostre o caminho. Se Jesus, o Filho dela, é o caminho, a verdade e a vida, é ela quem nos aponta este caminho. Então nós rezamos através do rosário, do ofício. Nas igrejas do Oriente, elas rezam através do acátistos, principalmente. Enfim, a nossa oração, como filhos de Maria, dirigida a ela. A igreja também cita as testemunhas da oração e os servos da oração. Os grandes testemunhas da oração, os santos, os mártires, enfim, todos aqueles que tiveram a vida virtuosa, que lutaram para viverem segundo a vontade de Deus. Devemos sempre nos aproximar dos santos. Eles também nos ensinarão a rezar. Eles intercederão por nós para que também, como eles, nós possamos crescer numa vida de oração profunda, uma vida de oração que nos ajude a entrar em comunhão com o Senhor. E aqueles que são servos da oração, né? Os próprios santos são testemunhas e servos da oração, também os catequistas, os ministros ordenados, os religiosos, a família como a primeira e grande serva da oração e os diretores espirituais que de forma mais pessoal, mais particular, podem nos ajudar a rezarmos de tal forma que nós possamos crescer na unidade com o Senhor. Então esta é uma breve revisão da aula anterior, que foi a 30ª, e que teve como tema as fontes da oração. Vamos iniciar agora o conteúdo desta 31ª aula do nosso curso, que tem como tema a vida de oração. Diz o Catecismo em seu parágrafo 2697. A oração é a vida do coração novo. Deve animar-nos a todo o momento. Mas acontece que nos esquecemos daquele que é a nossa vida e o nosso tudo. É por isso que os padres espirituais, na sequência do Deuteronômio dos profetas, insistem na oração como lembrança de Deus, frequente despertador da memória do coração. Devemos lembrar-nos de Deus com mais frequência do que respiramos. Mas não se pode orar em todo o tempo se não se orar em certos momentos voluntariamente. São os tempos fortes da oração cristã, em intensidade e duração. Então veja, a oração é a vida do coração novo, do coração redimido, do coração tocado pela misericórdia, do coração que verdadeiramente está em processo de conversão e que entende a necessidade de ter uma vida de oração, de ter uma relação íntima com o Senhor, naquele segredo que Jesus cita, né? Seja no segredo do quarto, seja no cotidiano, mas devemos ter uma vida de oração porque nós precisamos, e isso não é uma obrigação, nós precisamos porque é um chamado a amar a Deus, é um chamado que Ele nos faz de amá-lo, e isso passa necessariamente pela vida de oração. A oração que é lembrança de Deus, que é memória do coração e que devemos exercer, porque nós devemos nos lembrar de Deus com mais frequência do que respiramos. Então, se nós respiramos a cada instante, a cada momento, e nós nos lembramos que respiramos, mais ainda devemos nos lembrar de Deus. Porque Deus é o nosso lugar. Deus, só Deus basta e só nele nós somos verdadeiramente felizes. Nós somos criados por Ele e para Ele, né? E o louvor dele, o louvor do nome dele deve permanecer sempre em nossos lábios, em nosso coração, em nossa alma, em nossa vida. Nossa vida deve ser uma oração a Deus, deve ser um voltar-se para Deus, deve ser sempre uma perene ação de graças, um perene louvor, uma perene oferta, um perene diálogo com Deus.
Nós rezamos a vida toda, a cada momento, a cada instante. Mas a gente só vai ter essa vida de oração impregnada em todos os momentos do dia se nós tivermos momentos fortes de oração. Né? Eles serão alimentados, esses momentos da oração cotidiana, da oração em meus afazeres, eles serão alimentados por momentos fortes de oração. Momentos em que nós paramos, buscamos o silêncio, buscamos o recolhimento dos nossos sentidos externos e internos, buscamos vencer as distrações para que ali, no segredo, principalmente no segredo do nosso coração, nós possamos entrar em um profundo diálogo de amor com o Senhor. É este momento que vai gerar a oração cotidiana, a oração que é feita em meus afazeres. Como diz o catecismo, não é só para reforçar. Mas não se pode orar em todo o tempo se não se orar em certos momentos voluntariamente. Isso é importante. É aquela atitude de eu quero, eu desejo, eu vou ao encontro do Senhor, eu deixo tudo, né? Por mais lícito e justo que seja, eu deixo tudo para estar em silêncio e entrar em um diálogo íntimo com Deus. São esses tempos fortes da oração, em intensidade e duração. Veja, o catecismo apresenta essas duas palavras, né? De como deve ser esses momentos de oração forte. Deve ter intensidade, ou seja, todo o nosso ser deve estar imerso naquele momento. Não rezar de corpo presente, né, como a gente fala. O corpo está ali, mas os pensamentos estão bem distantes, estão voando por aí. Né? Está ali, mas as distrações tomam conta e a gente não consegue lutar ou não quer nem lutar. Está ali de corpo presente, de forma automática. Não deve ter intensidade, intensidade de presença, intensidade de combate e intensidade de amor. Né? Porque a qualidade da oração é medida pela quantidade de amor que é colocada na oração. E também a duração. A intensidade de amor também gera duração, gera tempo. Não é perder tempo, pelo contrário, é gastar bem o tempo na presença do Senhor. Gastar tempo. Santa Teresa d'Ávila, em um dos livros que ela escreve, né, o Livro da Vida, que é uma autobiografia, né, dela, ela diz assim que para que a oração seja de qualidade, deve-se rezar pelo menos 2 horas. 2 horas por dia. Veja só, no mínimo 2 horas. Então, quanto tempo a gente dedica à oração? Quanto tempo a gente gasta ali na leitura da palavra de Deus, ruminando, meditando, silenciando, respondendo ao que Deus fala, contemplando. Quanto tempo a gente gasta ali no silêncio, saboreando a presença de Deus, né? Vivendo aquele movimento de entreter-se com Deus, como Deus se entretia com Adão e Eva. Né? Nós também devemos nos entreter com Deus, gastar tempo, fazer como Jesus, que passava a noite na presença do Pai, num amoroso diálogo com o Abá, o paizinho dele, né? Então nós também, diante deste Abá, devemos gastar tempo, né? Devemos empreender esforços para estar, para permanecer na presença de Deus. A gente lembra de Marta, irmã de Maria, que estava ali aos pés de Jesus, quando Jesus as visitou em Betânia, né? Enquanto, não era nem Marta, era Maria que estava aos pés de Jesus, Maria, irmã de Marta. Enquanto Marta estava fazendo coisas lícitas, boas e justas, cuidando da casa, Maria deu uma pausa em tudo, em todos os seus afazeres, e permaneceu aos pés do Senhor. E Jesus confirma esse movimento de Maria. Marta, Maria escolheu a melhor parte. Não que as outras partes sejam ruins,
Mas a melhor parte do nosso dia é estar na presença do Senhor. Essa oração que engloba aquela oração ali na nossa casa, na capela, diante do Santíssimo, mas também que engloba a nossa oração que é feita na Eucaristia, também na oração do terço, na oração comunitária, no grupo, na paróquia, na pastoral, enfim, nas escolas de oração, nos grupos de oração como um todo. Tudo isso engloba esse movimento de oração, de estar na presença do Senhor. Mas esse momento forte de silêncio, de recolhimento, de se retirar, talvez mesmo dentro da própria casa, para estar em um local onde se favoreça o diálogo profundo e íntimo com o Senhor é indispensável. É dele que brotará, é deste momento que brotará a nossa vida de oração sempre, a nossa permanente vida de oração ao longo do dia. E aí tem as orações cotidianas que vamos fazendo, a oração do terço, do Pai Nosso, da Ave Maria, que nos ajudam a rezar todo o tempo. E uma coisa que a Igreja também nos apresenta, no parágrafo 2699, é que o ritmo de oração é pessoal. Cada um vai rezar de acordo com o seu ritmo, o seu contexto. Por exemplo, as irmãs enclausuradas das Clarissas, elas têm uma forma de rezar que para nós que estamos no século é quase que impossível, nós rezarmos ali, por exemplo, a liturgia das horas ao longo de todo o dia, é bem mais complicado. Então nós que estamos no século, em meus nossos trabalhos, nossos estudos, as atividades da família, do serviço na paróquia, nós não somos chamados a rezar como as irmãs, mas nós somos como elas chamados a orar, a rezar, a dialogar com Deus, a termos o nosso momento de oração parada, de oração silenciosa com Deus, de estudo bíblico, de oração com a palavra. Nós somos chamados, não como elas, mas na nossa forma de vida, nós somos chamados sim. Então, o Espírito é muito dinâmico, o Espírito Santo é muito dinâmico e vai conduzir cada um no caminho da oração de acordo com o seu contexto. Isso ele não deixará de fazer se nós abrirmos o nosso coração, em meio a todos os afazeres, acordando cedinho para ajeitar o menino para ir para a escola, passando ao longo de todo o dia ali naquilo que a gente precisa fazer, nos nossos compromissos, até a noite, ao longo deste dia, o Espírito Santo nos dará a sabedoria de pararmos e de subirmos o monte para nos encontrarmos com o Senhor. E a Igreja vai apresentando algumas formas de oração, no sentido mais profundo. A gente viu nas aulas anteriores, os tipos de oração, a petição, ou súplica, ou louvor, ação de graças, a intercessão, são os tipos. E aqui há algumas formas, que é uma outra categoria de a gente classificar a oração, vamos dizer assim. No parágrafo 2701, o Catecismo fala a partir desse parágrafo, da oração vocal. A oração vocal é um elemento indispensável da vida cristã. Aos discípulos, atraídos pela oração silenciosa do Mestre, este ensina-lhes uma oração vocal. Os discípulos dizem, Jesus nos ensina a rezar. E o que é que Jesus diz? Quando rezardes, rezai assim. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então Jesus ensina o Pai Nosso, ou seja, a oração que brota do coração, mas é vocalizada, é dita, é falada,
né? Porque nós também, aquilo que está no nosso coração também transborda através dos nossos lábios, e todo o nosso corpo reza, né? Inclusive os nossos lábios com as nossas palavras. Então Jesus não rezou apenas as orações litúrgicas na sinagoga. Os evangelhos nos mostram a elevar a voz para exprimir a sua oração pessoal, desde a bênção exultante do Pai até a desolação do Getsêmani. Então Jesus não rezou só na sinagoga, né? O que o catecismo está dizendo, mas em vários momentos Jesus se dirigiu a Deus através de palavras, né? Dizendo: Pai, eu te bendigo e te louvo porque escondestes essas coisas dos grandes e as revelastes aos pequenos. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pai, afaste este cálice, mas contudo que se cumpra a tua vontade. Então Jesus vai falando, vai dizendo a própria oração sacerdotal de Jesus, que a gente pode ver ali no capítulo 17 do Evangelho de São João. Jesus se dirige, né, falando ao Pai. Os discípulos vão vendo ali, né, vão presenciando, mas ele se dirige ao Pai através de palavras. Então, a oração vocacional é indispensável na nossa vida de oração, na nossa vida cristã. A necessidade de associar os sentidos à oração interior corresponde a uma exigência da natureza humana. Então, aquilo que se passa na nossa alma, nos nossos pensamentos, no nosso coração, se une aos sentidos mais exteriores, e nós rezamos com todo o corpo. Se no nosso coração surge aquele sentimento de gratidão, esse sentimento transborda e é transformado em palavras nos nossos lábios, e nós podemos dizer: Senhor, eu te bendigo porque tu és bom o tempo todo, porque tu és misericórdia, porque tu és piedade e compaixão. Eu te bendigo, Senhor. Ou seja, as palavras que são aquilo que está no nosso coração transformado e expresso através dos sentidos exteriores. Nos nossos corpos e espírito, nós somos corpo e espírito e experimentamos a necessidade de traduzir exteriormente os nossos sentimentos. Devemos rezar com todo o nosso ser para dar à nossa súplica a maior força possível. Veja a sabedoria, né? Nós temos um nível profundo, já temos um nível de súplica quando nós pensamos, quando nós sentimos, né? No sentido de, não aquele sentimento de arrepiar-se, né? De chorar, não. Mas esse movimento interior, né? Isso já tem uma força. Só que ganha ainda mais força quando isso é traduzido em palavras, né? É potencializado, né? O que está no nosso coração é potencializado quando nós expressamos por meio das palavras, né? De forma vocal, né? Ganha ainda mais força. Então, quanto mais força tiver a nossa oração, mais ela chegará ao trono de Deus, mais ela subirá aos céus, mais ela será como um incenso com um odor ainda mais agradável, né? E uma forma de aumentar esta força da nossa oração é nós vocalizarmos. Esta necessidade corresponde também a uma exigência divina. Deus procura quem o adore em espírito e verdade. Por conseguinte, uma oração que suba viva das profundezas da alma. Mas também quer a expressão exterior que associe o corpo à oração interior, porque ela lhe presta a homenagem perfeita de tudo a quanto ele tem direito. Lembra de Jesus disse: se os homens deixarem de louvar, as pedras louvarão, rezarão a Deus. É uma necessidade, porque Deus nos quer por inteiro e a nossa oração tem que ser total, englobando tudo que somos, tudo que temos. Não só a oração no sentido interior, no nosso coração e na nossa alma, mas também o externo, nosso
corpo, né? Os nossos olhos que desejam ver a Deus, mesmo na limitação, mas que expressam um desejo ainda mais profundo de ver a Deus face a face na eternidade, né? Os nossos ouvidos que ouvem aquilo que é sensível, mas que também apontam para uma escuta ainda mais interior. Então, o nosso exterior serve de canal ou de sinal daquilo que se passa em nosso interior, né? E devem estar unidos, porque nós não somos somente espírito, nós somos corpo e alma. Nós temos um corpo e com o nosso corpo nós rezamos também a Deus. A igreja cita também a meditação, é outro nível de oração. A meditação é, antes de tudo, sobretudo, uma busca. Catecismo 2705. O espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã, para aderir e corresponder ao que o Senhor lhe pede. Esse é o trabalho da meditação. Na meditação, nós procuramos compreender o porquê e o como da vida cristã, para aderir e corresponder cada vez melhor ao que o Senhor nos pede. Né? Ainda é um processo de escuta. Juntamente com a leitura, né? Nós vamos ali, nós pegarmos a Bíblia, né? E pegarmos um Evangelho, por exemplo, o Evangelho, Mateus capítulo 6, que é aquele Evangelho onde Jesus diz, olhai as aves do céu, não ceifam, né? E Deus as alimenta. Olhai os lírios do campo, nem Salomão, em sua maior glória, se vestiu de forma tão bela como os lírios do campo. Quanto mais vós, filhos, o Pai cuida de vós. E Jesus completa, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Então nós lemos ali o capítulo 6, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias, mas precisamos parar para entender o que o Senhor deseja nos falar de forma pessoal. Então, o que é que Deus deseja me falar hoje através dessa leitura? E aí a gente silencia e Deus vai falando ao nosso coração. Lembrando que toda essa escuta é sempre em comunhão com a igreja. Né? Nós não vamos escutar para buscar coisas novas, doutrinas novas, novas revelações. Até porque a revelação está concluída, foi concluída na pessoa do Cristo, na plenitude dos tempos. Não tem mais nada a ser revelado. Então nós não vamos parar para ouvirmos coisas novas, novas doutrinas, coisas que nunca foram ditas ao magistério da igreja, não. Nós silenciamos para entender a palavra de Deus e para que através desse entendimento Deus nos fale de forma pessoal e a gente consiga viver melhor a vontade de Deus através desta voz que falará ao nosso coração. Então esse é o trabalho da meditação. Exige uma atenção difícil de se disciplinar. Habitualmente recorre-se à ajuda de um livro e os cristãos não têm falta deles. A Sagrada Escritura, em especial o Evangelho, os santos ícones, os textos litúrgicos do dia ou do tempo, os escritos dos padres espirituais, as obras de espiritualidade, o grande livro da criação e o da história, a página do hoje de Deus. Então, tanto tem esse trabalho de silenciar e deixar Deus falar ao nosso coração, tendo o nosso coração unido à igreja, mas também nós podemos recorrer no trabalho da meditação a outras fontes, a própria Sagrada Escritura, os textos dos padres da igreja, os textos dos santos, e assim por diante. Eu lembro que, testemunho pelo pessoal que eu lembrei agora, fui convocado para fazer uma partilha num retiro promovido pela comunidade Shalom, e o tema era aquele evangelho, era um retiro de Semana Santa, acho que de 2023.
E o tema ali da reflexão, da pregação, era aquele evangelho, aquele versículo, né, que diz assim, que Jesus diz, né, tudo está consumado. Tudo está consumado. E eu fui rezar, mas Deus falou algumas coisas, mas eu vi ali que, não, assim, eu quero mais, eu quero compreender mais esse versículo, né? O que é que Jesus quis dizer? O que é que a igreja tem a ensinar através dessas palavras de Jesus? Tudo está consumado. E aí eu fui fazer uma pesquisa, né? E encontrei uma obra riquíssima de um santo o nome dele é São Roberto Bellarmino. E ele tem um ensinamento profundo sobre esse versículo de Jesus, sobre essas palavras de Jesus, né? Tudo está consumado, né? E isso me ajudou a meditar, me ajudou a adentrar nesse versículo, me ajudou a ter uma experiência com a obra salvífica de Deus na pessoa do Cristo, ali na cruz, né? Quando ele diz tudo está consumado. E São Roberto Bellarmino foi me ajudando a meditar, né? E trouxe grandes frutos essa meditação para mim e para a vida dos irmãos. Então a gente deve recorrer, né? São tantas obras hoje, né? Antes era bem mais difícil nós termos acesso a essas obras, né? Mas graças a Deus nós temos tantas editoras, né? Que disponibilizam as obras dos santos, né? Obras de teólogos, né? De homens e mulheres que se dedicaram ao estudo da palavra de Deus e que tem tanto a nos ensinar, né? E a gente deve ter essa prática, né? Nós devemos ter essa prática. Meditar no que se lê leva a assimilá-lo, confrontando-o consigo mesmo. É o segredo também da meditação, né? É compreender, né, com a ajuda da própria palavra de Deus, né, e outras fontes, mas para quê? Para que nós façamos esse confronto daquilo que está na palavra de Deus e que nós acabamos de ler com a nossa vida. Deve haver esse confronto, deve haver esse exame de consciência, como esse exemplo que eu dei de Mateus capítulo 6, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se Deus está falando através dessa leitura, é porque tem algo em mim que precisa de conversão, que precisa ser reconfigurado, que precisa ser transformado, e que em mim precisa da ação da graça, né? Confrontando a minha vida com o que Jesus diz, eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus de verdade. Nessa busca ela é central na minha vida. Eu empreendo esforços nessa busca, eu renuncio a coisas, a situações, para que eu busque com mais força o reino de Deus. Eu confio na providência divina que me dá tudo o que eu preciso para alcançar o céu, ou eu confio em mim mesmo? Veja, tudo isso é o trabalho da meditação. É o trabalho desse confrontamento do que foi lido, da voz de Deus que nós ouvimos com a nossa vida, e aí desse confronto nós ouviremos o apelo de Deus e nós responderemos. O que nós iremos responder, né? É o terceiro passo da oração. Então a meditação põe em ação o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Esta mobilização é necessária para aprofundar as convicções da fé, suscitar a conversão do coração e fortalecer a vontade de seguir a Cristo. Que são tão poucas palavras, né, nesse parágrafo, mas é um conteúdo tão profundo que a gente pode tirar dessas poucas palavras, né? Então, põe em ação o pensamento, a gente pensar naquilo que a gente leu, pensar e tá ali, né, interiorizar. A imaginação, por que a imaginação é importante? Veja só, vamos pegar, por exemplo, aquele evangelho em que a mulher vai ser apedrejada, né, e Jesus diz, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra.
Então, sabe como a imaginação pode nos ajudar? A gente pode se imaginar no lugar da mulher, né? E vendo aquela multidão que queria apedrejá-la, e vendo Jesus se aproximando, né? Riscando o chão e falando aquelas palavras de sabedoria, né? Quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Então a gente pode imaginar essa cena na perspectiva da mulher. Mas também nós podemos imaginar a perspectiva de uma pessoa que está passando no local e vê ali a mulher, os fariseus, os escribas, os anciãos que estão ali querendo apedrejar a mulher, e vê também Jesus vindo. Então a gente está ali como aquele espectador de de toda aquela cena. Mas a gente também pode imaginar e nos colocar no lugar dos fariseus que queriam matar a mulher porque ela pecou, nos esquecendo de que também nós pecamos, também eu peco, porque eu quero matar o outro que peca, sendo que eu também peco e posso até cometer pecados piores. Veja o trabalho da imaginação. Veja só como a imaginação pode nos ajudar a entrar no texto. E assim, eu leio uma vez aquele texto na perspectiva da mulher, eu leio uma vez me imaginando no lugar de um transeunte que passa ali no local, eu leio uma terceira vez o mesmo texto, me colocando no lugar dos escribas, anciãos e fariseus. E a cada leitura, a cada perspectiva, Deus vai me fazendo compreender, né, com a ajuda de um outro livro, com a ajuda de uma homilia de um padre, né, com a ajuda de um texto de um santo, de um testemunho de algum irmão que teve uma experiência com essa mesma passagem, nós vamos adentrando no texto, né? E à medida em que a gente adentra no texto, a voz de Deus vai adentrando em nós e vai chegando às profundezas do nosso coração. E assim ela vai poder agir de maneira mais intensa em nós, nos convencendo e nos revelando a nós mesmos. Então, a imaginação, o pensamento, a emoção e o desejo, porque nós somos sensíveis. A nossa alma ela é sensitiva, ela é sensível, ou seja, ela tem sentimentos, emoções, né? Nós temos humor, enfim, nós temos esses movimentos, né, do sentido, né? Porque a nossa alma ela é sensível. Nós não somos anjos, né? A alma dos anjos é espiritual. A nossa alma é espiritual, a nossa alma é sensível e a nossa alma é vegetativa, como ensina São Tomás de Aquino. Então nós também sentimos, nós também colocamos a nossa emoção, né? Nós também nos utilizamos da nossa emoção. Não que as emoções, os sentimentos, eles deem a última palavra, mas eles nos ajudam a reagir de uma maneira mais humana, segundo a humanidade de Cristo. Quem não se lembra do Evangelho, quando Jesus é chamado ali por Marta e Maria, e Jesus recebe a notícia de que Lázaro, seu amigo, havia morrido. O que é que Jesus faz? Jesus chora, né? Jesus chora. Em outros momentos a gente vê Jesus não é impaciente, mas como que, meu Deus, esse povo caminha comigo e ainda não compreendeu, né? Estava ali na Santa Ceia e os discípulos disputando para ver quem era o maior. Né? E Jesus respira fundo, como quem diz assim: ai, meu Pai, eu tenho que, até nesse momento eu ainda tenho que ensinar esses discípulos, né? Os meus discípulos, né? Então nós somos sensíveis, né? E o desejo, né? É preciso desejar, querer, é preciso assim se decidir em permanecer, em lutar pela oração. E um terceiro movimento, ou terceira dimensão da oração é a contemplação. E o que é contemplação? Santa Teresa d'Ávila responde: outra coisa não é, a meu parecer, oração mental, se não tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Essa é uma definição de Santa Teresa para a contemplação.
E continua o catecismo. A contemplação procura aquele que o meu coração ama, como a gente pode ler no primeiro parágrafo, aliás, primeiro capítulo do Cântico dos Cânticos. A contemplação procura aquele que o nosso coração ama, que é Jesus, e nele o Pai. Ele é procurado porque desejá-lo é sempre o princípio do amor. Então veja, se na meditação o nosso foco é naquilo que o amado nos fala, nos apresenta, a contemplação, o foco é Ele mesmo. Tendo ouvido a sua voz na meditação e tendo respondido ao apelo do coração dele, nos colocando à sua disposição e elevando a Ele a nossa súplica, o nosso louvor, o nosso pedido, a nossa ação de graças, a nossa intercessão, depois de feito este diálogo, nós silenciamos e nos voltamos para Ele. É esse saborear, esse deliciar-se na presença do amado, na presença daquele que o nosso coração busca. Porque nós já dialogamos, nós já nos falamos, um falou e o outro escutou, aquele que escutou respondeu, nós já dialogamos. Depois de tudo isso, nós vamos silenciar e nos deleitar na presença um do outro. Então a contemplação faz com que a gente foque nele, no Senhor, no amado do nosso coração, no amado da nossa alma, em Jesus. Nessa modalidade de oração, pode-se ainda meditar, todavia o olhar vai todo para o Senhor. Mas se antes o nosso olhar, o nosso ser se voltava para aquilo que ele dizia, para o seu pedido, a sua palavra, na contemplação é ele, estar na presença dele. E, mais uma vez, um exemplo de contemplação é Maria, irmã de Marta, que só está aos pés dele, e mais nada, está ali, aos pés do seu Senhor, do seu amigo, do seu amigo, do seu Senhor. De uma forma bem resumida, nós podemos até comparar com a amizade humana. Os amigos, as pessoas que têm aquela amizade verdadeira, até conversam, dialogam, partilham, expressam aquilo que se passa no coração, mas tem aqueles momentos em que basta estar na presença um do outro. Os amigos sabem disso. Basta estar ali na presença um do outro. Então a contemplação é esse estar na presença de Deus, por Ele mesmo, saboreando, deleitando-se, se alegrando, repousando, descansando na presença dEle. A escolha do tempo e duração da contemplação depende de uma vontade determinada, reveladora dos segredos do coração. Não se faz contemplação quando se tem tempo. Ao invés, ou ao contrário, arranja-se tempo para estar com o Senhor, com a firme determinação de não retirar-se da presença dEle durante o caminho, sejam quais forem as provações e a aridez do encontro. Então a gente não reza quando a gente tem tempo, é o contrário. O cristão, o católico que compreendeu a riqueza, a graça, que é estar na presença do Senhor, arranja tempo, encontra tempo, deixa de fazer uma coisa ou outra, organiza o seu dia a dia, planeja o seu dia a dia. Por exemplo, amanhã, que horas eu vou parar para rezar? Que horas eu vou parar para fazer o meu estudo bíblico, minha oração pessoal? Que horas eu vou parar para ler, meditar e rezar com a liturgia diária oferecida pela igreja? Que horas eu vou fazer a minha adoração ao Santíssimo Sacramento?
Que horas eu vou fazer isso amanhã? Vou fazer tal hora. Então eu organizo o marido, a esposa, o menino, eu me organizo todo para arranjar esse tempo e ir ao encontro do Senhor. Essa é a postura do católico. Essa é a fé católica. A oração nunca será para o católico de verdade, o católico que compreendeu o que é chamada a santidade. A oração nunca será um resto. Rezo quando puder, rezo quando tiver tempo, rezo quando der vontade, rezo, enfim, quando mandarem eu rezar, quando o padre me der a penitência de rezar. Não. O católico não se comporta assim. O católico é aquele que se decidiu pelo Senhor. Que se decidiu pelo Senhor. O católico encarna na sua vida cotidiana o que a gente pode ler no livro do Cântico dos Cânticos. Beija-me com um beijo de tua boca. E depois ali Salomão vai escrevendo: arrasta-me, Senhor, após ti. Corramos, Senhor, arrasta-me após ti. Corramos. Ir ao encontro. Também a amada que vai à noite, que tendo perdido a presença do Senhor, o Senhor que veio ao seu encontro, tocou na maçaneta. Tudo isso a gente pode ler no livro do Cântico dos Cânticos. Tocou na maçaneta, a amada demorou a levantar-se, o amado foi embora, mas o amado deixou o seu perfume na maçaneta da porta. E ao sentir o perfume do amado, ela o desejou e saiu em busca do amado na noite, no frio, lutando contra os guardas, contra os perigos da noite para encontrar o amado. Jesus já bateu a nossa porta e já deixou o seu perfume para que nós, sentindo este perfume, nós tenhamos saudades dele, desejo dele, e nós possamos correr ao seu encontro sabendo que só nele teremos a paz. Só nele teremos o descanso. Continua a igreja. A entrada na contemplação é análoga à da liturgia eucarística. Reunir o coração, recolher todo o nosso ser sob a moção do Espírito Santo. Habitar na casa do Senhor que nós somos, despertar a fé para entrar na presença daquele que nos espera, fazer cair as nossas máscaras e voltar o nosso coração para o Senhor que nos ama, de modo a entregarmos-nos a Ele como uma oferenda a purificar e transformar. Então, reunir o coração para adentrarmos na presença do Senhor, renunciar a tudo que nos impede esse entrar na presença do Senhor. Então, reunir, nos preparar. E aí entra o silêncio, entra a concentração, entra a preparação do lugar, entra o planejamento para que a gente veja o melhor horário para rezar e estar na presença do Senhor. A contemplação é a oração do Filho de Deus, do pecador perdoado, que consente em acolher o amor com que é amado e ao qual quer corresponder amando ainda mais. Coisa linda, que a igreja nos dá como ensinamento, É a oração do pecador perdoado, que consente em acolher o amor com que é amado e ao qual quer corresponder amando ainda mais. Ali no passo da leitura, da meditação, da oração, já se sente o amor de Deus que fala, que ilumina, que perdoa. Já se sente o amor de Deus. E aí depois dessa experiência com o amor de Deus, na meditação e no diálogo com o Senhor, silencia-se para dizer: sim, Senhor, eu acolho este teu amor. Eu acolho e permito que este amor gere em mim uma resposta de amor a Ti, porque eu quero Te amar cada vez mais. Então, na contemplação, nós permitimos que Deus complete a sua obra. Ele que nos falou, Ele que nos ensinou,
Ele que nos deu a graça de confrontarmos a nossa vida com o Evangelho, com a Palavra de Deus, Ele agora deseja completar a sua obra e deseja nos dar vida nova. Na contemplação nós dizemos, sim, Senhor, completa a tua obra. A contemplação é a entrega humilde e pobre à vontade amorosa do Pai, em união cada vez mais profunda com o seu Filho muito amado. Então, completa o que a gente diz. Humildemente nós dizemos, Senhor, completa a tua obra. E a igreja continua dizendo, veja como a contemplação é importante. Além da oração vocal, de dizer, de rezarmos o nosso texto, o nosso ofício, a catena, a coroinha de Nossa Senhora, o acátistos, o rosário, enfim, é importante adentrarmos ainda mais no diálogo e no humilde acolhimento do amor de Deus. Então, a contemplação é o olhar de fé fixado em Jesus. A contemplação é a escuta da palavra de Deus, que longe de ser passiva, esta escuta é a obediência de fé. Acolhimento incondicional do servo e a adesão amorosa do filho. Veja como é profunda, Como é profundo o trabalho da contemplação na vida de oração. É obediência de fé, acolhimento incondicional do servo e amorosa adesão do filho. Contemplação também é silêncio. Calam-se as vozes externas e internas para que Deus possa agir livremente em nós. A contemplação também é comunhão de amor, portadora de vida para a multidão, na medida em que é consentimento em permanecer na noite da fé. A noite pascal da ressurreição passa pela da agonia e do sepulcro. São esses 3 pontos fortes da hora de Jesus, que o seu Espírito, e não a carne que é fraca, nos faz viver na oração contemplativa. É preciso consentir em velar 1 hora com Ele. Então, contemplação também é comunhão de amor com Jesus, que se entrega ao Pai. Feita no nome de Jesus, nos ajuda a entrar em comunhão com Ele. E também com Ele, nos submeter à vontade do Pai. Amém? Então, veja que profundidade, o catecismo nos apresenta, nos dá, nos introduz quando fala da vida de oração. E o catecismo cita muitos santos, santos mestres e doutores na oração, como Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, São Francisco de Sales, homens e mulheres que tiveram uma oração profunda, São Felipe Neri, e tantos outros, São Bernardo de Claraval, São Beda, o Venerável, e tantos outros que se permitiram conduzir pelo Espírito Santo e se decidiram por uma vida de oração. Aprendamos destes irmãos e irmãs na fé, porque é desejo do Senhor que nós também tenhamos uma vida assim. A vida de oração profunda não é para alguns, porque todos são batizados, todos são chamados a uma vida de oração, a uma intimidade com o Senhor. Peço a Deus que lhe conceda esta graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e até a próxima aula. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.